O Por que antissemitismo... o antissemitismo? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão. O Gabriel tem uma explicação que uma vez eu ouvi numa palestra muito boa. Quando você conta lá dos 10 mandamentos e tudo. Posso contar? Pode contar. Tá ótimo. Veja, uma vez eu dei um seminário para um grupo de capitães do Exército Brasileiro que queriam ser promovidos para majores ou coisa assim. E eu dei um curso sobre história contemporânea. E alguém levantou, depois do fim da minha exposição, levantou o braço e disse: Senhor Gabriel, por que o antissemitismo, que deve já ter algumas centenas de anos de duração? Ou mais. Milhares de anos, né? Aí eu falei: não, você está muito enganado. Não é centenas de anos, é 5.000 anos de antissemitismo. E por que isso? Eu tenho uma teoria que diz o seguinte: o povo judeu é um povo que incomoda muita gente, porque é uma crença, é uma religião, é uma filosofia cuja, digamos, principal objetivo é arrancar as pessoas, os países, as nações, da sua zona de conforto. O que quer dizer isso? Isso, em que sentido? Veja bem, o povo judeu apareceu 5.000 anos atrás. Aparece no Oriente Médio. Apareceu com quem? Com Abraão? Abraão. O pai da fé. Exato, Abraão. Que era nômade. Exatamente. Que se chegava nos reinos e como ele começava a ficar maior do que o próprio reino, os caras, opa, peraí. Então, mais ou menos por aí, exatamente, tem toda a razão. Em aramaico, hebreu, quer dizer, abiru, vem da palavra abiru, que é nômade, ou palavra hebreu. E todos os povos daquela região acreditavam ou em politeísmo, muitos deuses, animismo, quer dizer, crocodilo, animal sagrado, Sim. E todos eles adoravam os seus reis, faraós, seja sátrapas, seja quem for, como sendo deuses. Perfeito. Aí veio um pequeno povo nômade, já era o começo da agricultura nessa época. Então já as primeiras cidades estavam surgindo. Veio um povo nômade que diz assim: não é nada disso. Deus é único, é universal, é tão sagrado que nem o nome dele pode ser pronunciado. Não tem nome, é não Deus. Tem nome, Deus. Não tem uma imagem. Do universo. E todos esses deuses que vocês estão cultivando é lorota, porque eles realmente não existem. Então, de uma vez, eles colocaram o Deus único em questão, eles, ao mesmo tempo, eles diminuíram os outros deuses como inexistentes, e pior do que tudo, eles, os hebreus, os abirus, digamos, eram o povo escolhido por Deus. Haja quem acredita nisso. Você entende? Quer dizer, isso é uma espécie de ofensa a todos os outros povos. Algumas centenas de anos depois, um tal de Moisés, quer dizer, os povos em volta ainda não conseguiram ainda assimilar tudo isso, quando um tal de Moisés subiu na montanha e voltou com as tábuas dos 10 mandamentos. 3 mandamentos eram sobre Deus único. Isso já era mais ou menos conhecido. Mas o 4º mandamento dizia uma coisa inaudita. Dizia o seguinte: não matarás. Agora, as pessoas da época diziam o seguinte: bom, tudo bem, aceitável. Um escravo nunca deve matar o seu príncipe. Os judeus respondiam: não. Ninguém pode matar ninguém. E com isso, eles inauguraram uma era que chama-se a democracia divina. O que quer dizer democracia divina? Para Deus, tanto faz se você passar faraó ou escravo, seja que for, não matarás e ponto final. Bom, isso já era absolutamente intolerável. Depois vieram os romanos.
Na época dos romanos, todas as grandes festas, todas as grandes reuniões, tudo, politicamente, tudo foi resolvido nas noitadas, nos saraus. Uhum. Acontece que os judeus não podiam comer carne de porco. E lá a comida principal era o porco. Então os judeus não participavam dessas reuniões. Então eram considerados como isso exclusivos, ou intolerantes e muitas outras Arrogantes. palavras. Depois veio um tal de Jesus. Bom, esse Jesus era então intolerável mesmo. Que era judeu. Obviamente que era judeu. E só 200 anos após a pregação dele é que os cristãos se separaram dos judeus. Antes disso, os cristãos eram considerados uma das seitas do judaísmo. Como hoje existem os judeus ortodoxos, os judeus conservadores, os judeus progressistas. Era uma célula do judaísmo. Do judaísmo. Era simplesmente parte do judaísmo, como tal de Jesus, como líder principal, então profeta principal. E eles queriam, e como isso, começaram a se converter. Depois de Paulo, que nós conhecemos como São Paulo, né? Começaram a se converter também os não-judeus. Né? Os gentios. Os gentios, sim. E, quer dizer, então, para os romanos era intolerável também. Mas depois que os cristãos assumiram uma identidade própria, certo? Aí eles começaram a acusar, quer dizer, a igreja cristã surgiu, veio a grande questão do que quem crucificou Jesus. Éramos judeus, segundo a igreja, que crucificaram Jesus. Então, veio o peso, quer dizer... Você acha que tem esse peso também? Mas é claro, também tem esse peso. Os judeus crucificaram Jesus, os judeus. Que é do Filho de Deus. Que era Filho de Deus para os cristãos. Para os judeus, não. Mas então isso era... Depois outras coisas aconteceram. Por exemplo, a igreja proibiu o juro. Não se podia cobrar juros para o dinheiro que você emprestava e tudo mais. Agora, nós sabemos que nenhuma economia funciona sem juros. Porque, senão, o que você faz com o dinheiro? Põe debaixo do colchão. E ele vai em algum momento... Isso é a antítese da economia. Sim, você não deixa ele girar. Os judeus eram os únicos que eram... que podiam... Historicamente, o senhor sabe, o senhor não tem obrigação de saber, mas o senhor sabe em que momento que a igreja... que a usura, né? Que ela proíbe a cobrança de... Não, eu não me lembro disso. Idade Média, né? Sim, Idade Média, mas isso é muita coisa, né? Idade Média, sim. Talvez até por um controle de... Eu posso emprestar. Então, porque as grandes navegações, os grandes impérios... O cristão não podia emprestar dinheiro a juros, o judeu podia. Então, todo mundo ia pegar dinheiro com os judeus, e depois tinha que pagar com juros. E o cara ficava bravo. Pô, eu emprestei 10, tem que pagar 11. Bom, é o combinado, mas incomodava. Exatamente. Então, os judeus começaram a incomodar por isso. Por isso também. Quero voltar aqui... Entendi. E tem um outro fato, deixa eu só acrescentar aqui. Por favor. Por que o judeu manipulava dinheiro tão bem? Porque o judeu não podia ser proprietário de terras. O judeu não era nobre. Naquela época, quem tinha terra era nobre. Os judeus não eram nobres. Então eles não podiam ter terras. Então, não tendo terras, eles tinham que sobreviver como? Profissões liberais ou emprestando dinheiro. Então, ou ele era alfaiate, ou fazia roda de carroça, eram pequenos industriais da época. Comerciante. Enquanto o nobre tinha terra, que fazia agricultura, que dava muito mais dinheiro. Sim. A igreja era proprietária de terras. Perfeito. Então, ganhava muito dinheiro. A nobreza, sem dúvida, era proprietária de terras. O judeu não. O judeu nunca era cidadão do país. Então ele não tinha a posse da terra, ele nem podia ter, e ele não queria se fixar, porque ele sempre sabia, pode ser que eu tenha que mudar amanhã, pode ser que eu tenha que fugir amanhã. Isso de uma situação bem histórica, né? Como a gente falou, desde Abraão já tinha essa situação. Às vezes ele chegava perto de um povoado, e ele tinha que sair porque ele começava a incomodar pelo poderio econômico. Isso vai até o fim da Primeira Guerra Mundial.
Isso aí não acabou cedo. Na Europa do Leste, os judeus eram proibidos de ter terras. Sim. O czar proibia. E o czar, inclusive, determinava: os judeus podem morar em determinadas regiões. Ele não escolhia onde podia morar. Que eram os guetos. Não chamavam de gueto, não eles chamavam de gueto, mas era o bairro. Era chamado de pale. Na Rússia czarista, essas regiões eram chamadas de pale. Pale. Pale era a região onde os judeus podiam morar. Eram os bairros. Ou não? Mais bairros, cidades. Eram cidades. Regiões. Tem uma região, uma determinada região da Hungria, ali podia ter. Da Ucrânia que pode, da Polônia que pode. Ah, mas eu quero morar em Varsóvia. Não, em Varsóvia você não pode. Você pode morar nessa região, você pode morar naquela. E eles não eram proprietários de terra, então eles não tinham o direito de ficar onde eles queriam. Mas vamos lá, eu tô entendendo essa linha do tempo. Passamos ali agora pelo o fato da emprestar o dinheiro aos juros. E a gente está tendo vários motivos históricos e culturais para que fica ouvindo de pai para filho. Ah, não gosto dele por conta disso, não gosto dele por conta daquilo, não gosto porque... E aí ele continua emprestando dinheiro a juros. Né? Isso foi até o começo do protestantismo, quando a grande revolução, Lutero, porque os protestantes podiam emprestar dinheiro. Os protestantes aprenderam disso dos judeus, e aí mudou completamente. Quer dizer, as casas bancárias judaicas continuavam existindo, os Rothschilds, os Oppenheimers, que eram também casa bancária, cujo descendente é o Robert Oppenheimer da bomba atômica, diga-se passagem, uma curiosidade apenas. E aí houve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa mudou tudo. Igualdade, fraternidade, liberdade. Portanto, os judeus foram libertados. Isso já com Napoleão. Bem no início do século XVIII. 19, sim. E aí, então, os judeus podiam entrar nas escolas, podiam entrar nas faculdades, que era proibido antes disso. E a França lutava contra a Europa inteira. Então, começou a conscrição obrigatória no exército. Pela primeira vez, no exército tinha tanto judeus como cristãos, filho de condes, príncipes e filho de judeus alfaiates, na mesma trincheira, nas mesmas barracas, lutando junto e estando juntos, e uns salvando a vida dos outros. E ficando amigos. E às vezes inimigos, às vezes amigos. Os dois lados. Não chegavam O antissemitismo continuou na França, apesar disso. Mesmo com os caras lutando ali, ombro a ombro, ainda existia... Liberté, égalité, fraternité na França não era muito para os judeus. Não. Até a segunda página, então. Mas e aí? E aí estava ali, todo mundo junto, obrigatório, serviço militar obrigatório. Sim, aí o fato é o seguinte, que às vezes o Márcio tem razão, o antissemitismo continuou, porque não se erradica um sentimento milenar. De um dia para outro. E o fato é o seguinte, que continuou, mas acontece um outro fator que surgiu então. Os judeus começaram, como o Márcio bem falou antes, a ocupar lugares importantes na indústria, no comércio, no governo, todos esses lugares, e começaram a se expor, a tal ponto que em menos de 100 anos, em 80 anos por aí, 90 talvez, os judeus produziram nas ciências naturais um Einstein, nas ciências sociais um Marx e nas ciências humanas um Freud. Quer dizer, enormemente presentes na sociedade. Isso incomodava muito. E também é o seguinte, o número de vagas nas faculdades e nas escolas não aumentou proporcionalmente à entrada dos judeus. Aqueles 20%, 30% de judeus que o Márcio mencionou, não tinham lugar. Então eles começaram a tirar lugar dos cristãos, dos gentios. Não tinha outro jeito. Isso também incomodava profundamente. E logo depois da Primeira Guerra, eu ouvi dizer alguma coisa assim, eu não consigo talvez nem formular muito bem a pergunta, mas que existia um sentimento maior ainda de antissemitismo na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra, por assim, vou contar traços que eu ouvi,
que era tipo assim, que os judeus não foram, que os filhos dos judeus não foram lutar. Então existia isso procede ou contrário, não? Ao contrário, o que aconteceu foi o seguinte, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Isso. E detalhe, né? Ela foi exatamente submetida enormemente a pagar os prejuízos que ela causou. E não podia ter um monte de coisa, quer dizer, era para estar sempre Não, eu vou dar exemplos atuais para quem estiver assistindo o podcast entender. Se tiver alguém olhando pela fechadura. Isso. Cuba está na miséria. A culpa é do Fidel? Não. A culpa é dos Estados Unidos. Por conta dos embargos. Então, a desculpa são os embargos. Certo. Não é o sistema que é falido. Não é o sistema que é falido. A Coreia do Norte está na miséria. A culpa não é da família Kim? Não. A culpa é da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, mais uma vez, que prejudica o crescimento. Entendi. Venezuela está nessa desgraça toda. A culpa não é do Maduro e do Chaves que causaram isso. A culpa são dos Yankees. Vamos terceirizar. A culpa é sempre do outro. Sempre vamos terceirizar a culpa. Nunca, o Fidel não ia chegar e dizer, olha, pessoal, eu errei, estou entregando o poder. O Maduro não vai chegar... Inclusive, acho que o irmão dele acabou depois confessando isso, né? Falou assim, a gente precisa abrir o Castro abriu um pouquinho, lá. Falou, porque senão... Ele confessa, mas mas não assume que o erro é deles. Ele falou, olha, se a gente não abrir a economia aqui, se a gente não fizer o que tem que ser feito... A culpa é sempre do outro. Né? No caso do fracasso da Alemanha na guerra, tinham que achar um culpado. Quem é o culpado? Os judeus. Por quê? Porque... Assim, não que seja, mas o que eles... Então, porque... Qual que era a comunicação para... Existia um antissemitismo latente na Alemanha. Que já existia, como a gente entendeu, era cultural e mundial e tudo mais. Então, se eles falassem assim, vamos botar a culpa nos gregos, sei lá... Talvez não fosse... O que os gregos tinham a ver com aquilo? Nada. Entendi. Com os turcos, o que os turcos... Nada. Existia agora... Então, eles botaram a culpa nos judeus, dizendo que os judeus eram quinta coluna. Os judeus lutaram na Primeira Guerra do lado da Alemanha, quer dizer, pela Alemanha, porque eram alemães, ganharam medalhas na guerra, mas aí começaram a ser acusados de quinta coluna, de trair a Alemanha por trás, de prejudicar. Por quê? Porque os judeus controlam o mundo. Por trás da União Soviética estavam os judeus, por trás dos Estados Unidos e da Inglaterra estavam os judeus. Quer dizer, existe um complô mundial de dominação do mundo através dos judeus. Então, os nazistas, entendendo que isso podia funcionar, botaram a culpa no bode expiatório da história. O bode expiatório da história são os judeus. Se aproveitaram desse antissemitismo latente para trabalhar em cima disso. Agora, o que as pessoas desconhecem é que apenas 0,8% da população da Alemanha eram judeus. Não era nem 1% da população. Não é que tinha 30% de judeus na Alemanha que poderiam causar isso. Era 0,8%. 1%. Tinha 500 mil judeus na Alemanha para uma população de 60 milhões de pessoas. Então, assim, agora, essa mentira cola fácil. Eu estava falando para você antes, eu estou com um projeto chamado Laissez-Passer, onde eu falo da expulsão dos judeus dos países árabes. E lá foi semelhante. Quando foi fundado o Estado de Israel, 7 países árabes declararam guerra contra Israel, porque não aceitaram a partilha da Palestina. Depois a gente pode entrar nisso com mais detalhes, só estou dando um exemplo. Sim. Esses 7 países árabes perderam a guerra, e de quem foi a culpa? Dos judeus. O Iraque participou dessa guerra, o Iraque tinha 100 mil judeus, uma população, sei lá, de 30 milhões, culparam os judeus foram expulsos do Iraque. Na Síria, a mesma coisa. Então, você precisa achar um culpado. O ditador precisa achar um culpado para os seus erros. Porque nunca é ele. E nunca é ele. Então, o judeu é o bode expiatório da história. Por que não quero entrar nesse assunto agora, mas por que os palestinos não vão para frente? Culpa de Israel, culpa dos judeus. É sempre a culpa dos judeus. É muito fácil culpar um povo que é perseguido há milhares de anos. Essa explicação que o Gabriel conta é muito boa,
é muito crível, faz todo sentido, mas se chega e fala assim, mas peraí, há 5.000 anos isso, o que eu judeu, hoje tem a ver com isso? Eu lembro, tem um sobrevivente que eu conheço também, o Yoshua Stru, é um sobrevivente romeno. E ele conta que ele tinha 10 anos na Romênia, né? A Romênia era um país muito antissemita, e que os amigos da escola, os não-judeus, falavam, você matou Cristo. E ele, com 10 anos de idade, não sei quem é, eu nem sei quem é. Como vocês estão dizendo que eu matei Cristo? Eu não sei nem quem é Cristo. Um adulto de 10 anos nem sabia quem era Cristo. Sim. E ele era acusado de ter matado Cristo 2.000 anos depois. Você fala... Então, aí que quando eu falo que explicar o antissemitismo é uma pergunta de $1 milhão, porque existem explicações como ele deu, que fazem todo sentido, mas ao mesmo tempo você fala, peraí, nos países árabes, nos países islâmicos, não existiu Cristo. Né? O islamismo surgiu no ano 700, muito depois de tudo isso. E por que eles também são antissemitas? Né? A gente sabe de pessoas que nunca viram um judeu na vida, porque tem poucos judeus no mundo e são antissemitas. Né? Eu já ouvi comentários na escola de colega falando, nossa, você é tão legal que nem parece judeu. Porque judeu não é legal? O que o judeu é que eu nem pareço? Aí a gente começa a entrar até pelos pré-conceitos, no sentido de pré mesmo. De tipo... Já é até um inconsciente coletivo, acho que as pessoas ouvem alguma coisa, vai juntando ali um... Mas você acha... Agora eu vou dar uma provocada. Você acha que tem até um quê de espiritual? Você acha que tem uma guerra ali entre... Tem muito pouco judeu no mundo para incomodar tanto. Né? Então. São 18 milhões no mundo para incomodar tanto. O Gabriel dá essa explicação, porque Gabriel é um filósofo, é um estudioso, é intelectual. Eu não sou. Eu sou um ignorante perto do Gabriel. Então, você viu, Gabriel? Quando me perguntam nas palestras por que existe o antissemitismo, a minha resposta é mais simples. A minha resposta é assim. Você um dia sai com uma menina, vai jantar com ela, né? Janta, troca uns beijinhos, toma um vinho, aí você vai para casa, acorda no dia seguinte e fala, meu Deus, estou apaixonado. Você acorda apaixonado. Perfeito. Aí se você parar para pensar, por que eu gostei dela? Porque ela tomou um vinho comigo? Bom, você tomou um vinho comigo, não me apaixonei por você. Porque ela é morena, ela tem cabelos lisos pretos. Ricardo, você também tem cabelo liso preto. Não, me apaixonei por você. Né? O amor é assim, um dia você acorda e está apaixonado. Então, não existe uma explicação racional para isso, porque é uma emoção. O amor é uma emoção. Você acordou apaixonado. Se você procurar explicação racional, você não vai achar. Não. Porque é uma coisa, é emoção. O ódio é igual. Por que você odeia uma pessoa? Porque ele é palmeirense. Bom, mas você tem um monte de palmeirense que é teu amigo. Bom, é verdade. Então, não é porque ele é palmeirense. Por que você odeia ele? Porque ele tem barba. Mas você também tem barba. E você não se odeia. Então, é verdade. Então, o ódio também é um sentimento, não tem explicação. O antissemitismo é um sentimento. Você não vai achar argumentos racionais para explicar um sentimento. Então, uma pessoa que odeia o judeu, ela tem esse sentimento ruim. Então ela odeia. Mas por que ela odeia o judeu? Porque ele é rico. Tem um monte de judeu pobre. Porque ele é de direita. Tem um monte de judeu de esquerda. Porque ele matou Cristo. Não, peraí, meu amigo. Faz 2.000 anos. Os de agora não têm a culpa disso. Não. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.